tem grupos evolutivos há muito tempo atrás. Por que hoje nós somos religiosos? Tá? Posso discorrer um pouquinho? Claro. Tipo, acho que eu consigo falar melhor. Digamos que lá no início da nossa história evolutiva, cara, não haviam civilizações, não haviam nações. Haviam pequenos grupos, normalmente familiares, nômades, que ficavam andando sempre à procura da melhor condição. Só que como que esses grupos eles vão sobreviver em épocas limítrofes, de frio intenso, de calor intenso, de falta de recursos, de necessidade de água, de alimentação, né? Eles vão morrer se eles não fizerem contato e aliança com outro grupo. Né? E esses grupos vão ter recursos diferentes. Talvez um desses grupos tenha peles, tem alimento, o outro grupo tem água, o outro grupo tem um entendimento melhor de alguma coisa de recurso natural, tá? Então esses grupos se encontram. Esses grupos precisam de uma aliança entre eles. Eles precisam criar uma aliança, algo que seja forte o suficiente para unir eles. O que seria isso que uniria esse grupo? Além da necessidade. Eles poderiam acabar morrendo juntos se eles não se entendessem. Então, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram algo que seria capaz de manter a integridade desse grupo agora unido, mesmo em tempos de total adversidade. Uma dessas formas era a troca de presentes. Então o meu grupo vai dar um presente pro teu grupo e o teu grupo vai dar um presente pro meu grupo. Um talismã, alguma coisa assim. Algum recurso, tá? Para quê? Para selar aquela aliança. A segunda, um relacionamento entre membros dos grupos. Então, eu tenho alguém no meu grupo que, unindo sexualmente com alguém do teu grupo, vai possibilitar uma união entre nós. Por quê? Porque uma família que tem um dos seus membros em acordo com uma outra família que tem um dos seus membros junto, essas duas famílias vão se dar melhor do que famílias totalmente desconhecidas. Por quê? Cara, tem um membro do meu grupo que está com eles e vice-versa. Né? Então é interessante essa pessoa estar ali. Né? E a terceira é a dependência total dos recursos do outro. Então você vai ter acesso aos meus recursos, mas eu vou ter acesso aos teus recursos. Senão não faz sentido a gente estabelecer tudo isso se no final não vou poder acessar os teus recursos e vice-versa. Entendeu? Antigamente, os grupos, se você... tem muitas pesquisas arqueológicas sobre isso, inclusive aqui na América do Sul, em civilização de Caral, no Artigo lá, enfim. Em que os caras, por exemplo, encontravam algodão em lugares onde não existia algodão. Ou eles encontravam psicodélicos em lugares onde não tinha psicodélico. Tipo, ia ter psicodélico 40, 60 quilômetros dali. Por quê? Porque eram grupos que faziam essa união. Então esses grupos viajando se encontravam e acabavam criando pequenas comunidades que iam crescendo. Tá? Só que agora vem uma coisa que tu falou antes. Esse grupo ainda não tem uma coisa suficiente para unir eles quando o resto der errado. Então eles precisam de uma experiência emocional intensa, eles precisam de uma efervescência coletiva, eles precisam de um clímax emocional que durante aquele momento eles fiquem juntos. Então, o que é uma dessas possibilidades? Um ritual religioso, um ritual de êxtase, um ritual onde eles façam alguma coisa juntos e que aquilo dali vai permitir com que eles tenham uma emoção intensa e que eles continuem juntos em momentos onde as coisas não estão bem. Tá? Essa experiência religiosa é uma das coisas que nos permitiu chegar aqui. Por quê? Porque grupos que eram capazes de formar grupos maiores, de se multiplicar, de formar uma cultura poderosa, uma cultura coesa, que eles estivessem agregados, que eles não fossem violentos entre si, que eles não brigassem entre si, que eles tivessem uma coesão e que eles expurgassem aqueles que não concordavam com eles, esse grupo era um grupo com mais chance de sobreviver. E um grupo que tinha relações entre eles teriam mais filhos, teria uma perpetuação daquele grupo,
E essas pessoas, olhando para contexto de espécie, a nossa história é de que os grupos que se reproduziram foram aqueles grupos que chegaram até nós. Porque aqueles que não se reproduziram morreram. Entendeu? Então os grupos que eram coesos, que tinham um sentido naquilo que eles faziam, que tinham rituais coletivos que ia agregar mais aquele grupo, que ia unir mais aquele grupo, eram grupos com mais possibilidade de se reproduzir, de ter uma força maior, tanto de guerra, quanto cultural, quanto nos seus hábitos ali. E era um grupo que ia se reproduzir e, consequentemente, ia levar a espécie à frente. E esses grupos se reproduziram a tal nível que acabou gerando comunidades, acabou gerando culturas, acabou gerando civilizações e se tornaram grandes povos. Então Deus, em um momento, foi uma vantagem biológica? Claro, até pouco tempo atrás. Hoje não é tanto, mas até pouquíssimo tempo atrás foi uma grande vantagem biológica, porque Deus era o que unia as pessoas. Se tu for pensar, por exemplo, nas igrejas evangélicas, você tem um grupo, ou qualquer igreja, né? Mas as igrejas evangélicas são muito numerosas, são várias igrejas evangélicas. Tu vai numa esquina, é um nome, na outra esquina tem outra com outro nome que ninguém se conhece. Mas aquele grupo ali busca coesão. Se tu faz uma coisa que é contra a moral daquele grupo, o grupo vai te excluir. Se tu começar a questionar as crenças daquele grupo, o grupo vai te excluir. Por quê? Porque é importante que esse grupo continue junto. Sim, mas a gente tá falando de uma moral, né? Que tá escrito ali, isso. Aqui a gente faz isso. Se fizer isso aqui, a gente não gosta. Isso é uma coisa, é moral, né? Não é Deus ainda. Sim, mas Deus é o que unifica isso. Pensa, por exemplo, Código de Hammurabi. Tá? O que está escrito no Código de Hammurabi? Que foi dado por Deus. Sim. Normalmente na religião, aquela moral, ela perpassa por isso, que foi dado por Deus, que é o mandamento, que é a igreja, que tu tem que obedecer o pastor, porque o pastor é o porta-voz de Deus, é o mensageiro de Deus. Então a moral, ela está intimamente relacionada com o fato de que foi Deus, que foi Deus que entregou. Sim, sim. Mas no fim das contas é mais a moral que tá... Eu não sei se porque parece que Deus é mais uma imaginação que une todo mundo pela imaginação. A moral já tá ali. Por mais que ela tenha sido dada por Deus... Claro, por isso que tu tem morais diferentes. Mas quem tá organizando ali são aquelas palavras que estão naquele papel ali. Exato. A imaginação de Deus unindo as pessoas ainda, pra mim, é uma coisa que eu não entendo ainda. Como que tu imagina Deus? Putz. Essa é foda. Não consigo. Eu só sinto. Não tem nada pra descrever. Tá. Tu acha que pessoas de diferentes religiões imaginam Deus como? De modos iguais, de modos diferentes? Eu chutaria que se for botar num papel, cada cultura vai desenhar de um jeito diferente. Isso. Mas se a gente conseguisse botar um sentimento no papel, eu acho que o sentimento seria o mesmo. Tá. Tu entende que algumas dessas pessoas, ao longo da história, elas colocaram esse sentimento no papel e acabaram desenvolvendo livros sagrados. Tipo a Bíblia, por exemplo. Na Bíblia, Deus é retratado de modos muito diferentes. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E Deus é retratado, por exemplo, como uma galinha. Pois é, mas... Deus é retratado como um Deus amoroso, falando da emoção ou da experiência. Sim. Davi diz que Deus é um Deus que se esconde. Sim, mas aí são características ainda que estão sendo colocadas nesse Deus. Né? Como experiência, como uma reação química, é impossível tu desenhar, escrever. O que essa experiência tá na tua cabeça? Tu pode chutar que é uma galinha que se esconde. Isso aí são... O cara tá tentando achar. E eu acho que o ser humano nunca vai conseguir... A galinha, ele se esconde, ele é amoroso, vai depender da região que tu tá. Então são características externas a ele. Se tu conseguisse desenhar a reação química que cada ser humano tem quando experimenta Deus, eu acho que sairia, tipo, sei lá, todos seriam um risco pra cima. Sei lá, só um chute. Entendeu o que eu quis dizer? Acho que sim. A experiência interna é a mesma pra todo mundo. A externa vai variar. Entendi. E tu acha que não tem como, por exemplo, transformar essa experiência que é interna numa experiência externa? Tem, e aí cada cultura, cada região vai externalizar de uma maneira diferente. Entendi. Tu acha que a essência das emoções e dos pensamentos e das concepções sobre Deus é uma mesma essência, só que ela acaba variando entre as culturas? Seria o meu chute sobre tudo isso.
Não tem uma resposta. É uma questão tua, né, cara? Sim. Tipo, é a tua subjetividade, é aquilo que tu tem em relação a Deus, né? Mas eu não posso avaliar os componentes subjetivos das pessoas e dizer assim, elas acreditam no mesmo Deus ou em deuses diferentes, ou que na essência esse Deus é igual ou esse Deus é diferente. O que existe é que essas pessoas, quando elas expressam sobre Deus, esse Deus ele é muito diferente. E esse Deus ele tem características que normalmente são semelhantes à sua cultura e às suas opiniões, vamos dizer assim. Sim. Né? E esse Deus ele muda também. Tipo, o Deus cristão ele mudou muito, ele teve muitas alterações, ele foi representado de modos muito diferentes e ele gera também no ser humano um conjunto de emoções que são muito diferentes, que foram descritas de muitos modos. Por exemplo, sentimento oceânico, sabe? Teve um cara que ele disse que, o Holland, ele disse que nós temos que o sentimento oceânico, um sentimento de transbordamento, um sentimento paradoxal de sentido, de paixão, de significado, que é algo que transborda a vida, ele está na base das religiões. Só que esse sentimento ele também não é descrito exatamente conforme as pessoas vão variando em cultura, né? Mas eu acho que não tem muito o que eu dizer pra ti nesse sentido, porque, cara, é tipo a tua crença, entendeu? Sim. Interna. Tipo, eu quando eu era da igreja, eu tinha uma noção que Deus, ele era um cara, uma pessoa. Conforme a minha crença em Deus foi diminuindo, essa pessoa foi se tornando mais impessoal. Foi se tornando mais uma energia, uma coisa, algo, não sei. Ficou mais indefinida. Com o tempo, isso começou a se transformar numa abstração. Tipo, eu não sei exatamente quem que Deus é. E esse foi o último estágio da minha crença, da minha fé. Eu não sei o que ele é. Sim. Se eu for orar, eu não sei pra quem eu tô orando. Se eu leio a Bíblia, eu não sei com quem eu tô me comunicando. E depois disso veio a descrença.